Fala aí, nação rubro-negra! No vídeo de hoje trazemos a escalação do Flamengo para o próximo confronto contra o Atlético Mineiro. Isso mesmo, novidades sobre a convocação do nosso zagueiro para a seleção brasileira. E vamos falar também sobre as recentes especulações sobre Gabigol. Será que Gabigol ele está de saída do Flamengo e vai para o São Paulo? Ou apenas são rumores? Vamos saber de tudo isso. E ainda tem mais. Qual será o impacto de enfrentar Messi na próxima temporada? Vem aí, né, o campeonato mundial, isso mesmo. Além disso, vamos analisar a estratégia do Galo, que pode vir com o 4x4-2, isso mesmo. Mas com uma dúvida importante. Já vai aí deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando aí o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade no Mengão. Agora bora junto para as notícias quentinhas. Fica comigo até o final do vídeo. Canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que nesse momento está a caminho de Belo Horizonte, embarcou há pouco para Belo Horizonte, local do confronto desse domingo com o Atlético Mineiro, confronto esse que eu caracterizo e classifico como o mais importante do Flamengo na temporada, tendo em vista que, pelo menos na minha visão, Copa do Brasil se tornou o único título possível para o rubro-negro carioca diante de uma temporada fraquíssima. Mas Felipe Luiz chegou e deu uma nova esperança ao torcedor rubro-negro. A gente já vai falar o que pensa Felipe Luiz para essa final. Qual time ele vai mandar a campo? Tem uma dúvida. E aí eu vou querer saber de vocês o que vocês fariam se vocês estivessem no lugar do Felipe Luiz. Teve também nota oficial do Flamengo, está se tornando rotina no Flamengo, nota oficial, e parece que é sempre para defender o candidato da situação, Rodrigo Dunsch, à eleição presidencial do Flamengo. Vamos falar também de um jogador do Flamengo que foi convocado nesse sábado, isso mesmo, pelo técnico Dorival Júnior, para a seleção brasileira para a próxima data FIFA. Além de Gerson, mais um jogador do Flamengo não vai poder encarar o Atlético Mineiro no jogo pelo Campeonato Brasileiro da próxima semana, porque vai estar servindo a seleção brasileira. Então, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, o Júnior voltou a comer bola novamente para aqueles e calando a boca daqueles que gostam de criticá-lo, ele comemorando assim. Pois é. Vamos para as informações do Flamengo. Galera, é o seguinte, vou começar falando sobre essa nota oficial do Flamengo. É uma nota muito grande. Ontem a gente trouxe uma informação do site UOL dizendo que a dívida do Flamengo aumentou e o Flamengo hoje emitiu um comunicado enorme, repito, desmentindo as informações do UOL, dando uma amenizada, na verdade, dizendo que o problema não é tão sério assim. Eu vou ler, na verdade, só o primeiro pedaço da nota, porque eu acho que a gente precisa ser justo, né? Se a gente leu aqui parte da matéria do UOL, vamos ser justos também com o Flamengo e ler a parte da nota oficial do Flamengo. Recentemente foram divulgadas informações parciais na imprensa que distorcem a real situação financeira do Flamengo. Essas informações consideram apenas parte dos números, sem oferecer uma visão ampla e precisa do cenário financeiro do clube, que hoje se encontra em seu melhor momento histórico, com uma solidez e saúde financeira inquestionáveis. Galera, a nota é muito grande, eu não vou ler a nota toda, mas tem um cara que, quando o assunto é finanças de clube, eu paro para ler ou escutar ou ouvir. O nome dele é César Grafietti, economista, o cara sabe muito. E ele fez um rápido resumo desse momento financeiro do Flamengo. Lá no Twitter dele ele disse: aumento por investimento, aí atletas e terreno para a construção do estádio próprio, elimina momentaneamente a folga financeira, o clube segue com superávit operacional, aparentemente se ajusta até o final do ano. E ele complementa ali, botando uma observaçãozinha, ele bota: não há motivo para pânico, só precisa saber se comunicar corretamente. Agora, que bom que alguém alerta sobre isso. Independentemente da gravidade, hoje os clubes se arrebentam aos poucos. O torcedor estar atento é fundamental para evitar riscos. E eu concordo com ele. Eu acho que hoje, por exemplo, sempre que eu converso sobre Flamengo com alguém, eu sempre falo assim: o Flamengo não tem chances
de voltar a um passado terrível, financeiramente falando, aquele passado que o presidente vem a público e diz, acabou o dinheiro. Isso não vai acontecer. Primeiro, a torcida não vai permitir isso. A torcida fica muito em cima. Segundo, os conselheiros não vão permitir isso, porque tudo tem que ser aprovado no Conselho Deliberativo. E independentemente de quem esteja mandando na gestão, quem seja o presidente, os conselheiros, eles são muito pró-Flamengo. Não tem isso, porque eu apoio tal presidente, então vou aprovar algo que tenha um risco muito grande para a saúde financeira do Flamengo. Não, isso não vai acontecer. Então, acho que para esse passado horrível aí, o Flamengo não volta. Porém, tem que tomar cuidado e tem que ficar em cima, como disse o César Grafietti aqui. Mudando de assunto, vamos falar de futebol, porque o zagueiro Léo Ortiz do Flamengo foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. E não só ele. A CBF comunicou o seguinte nesse sábado: o zagueiro Léo Ortiz do Flamengo e o atacante Gabriel Martinelli do Arsenal foram convocados nesse sábado para a seleção brasileira, que enfrenta a Venezuela na quinta-feira, dia 14, em Maturim, e contra o Uruguai no dia 19, em Salvador, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Eles foram chamados para substituir Rodrigo e Éder Militão, ambos do Real Madrid. Os dois atletas se lesionaram na partida do clube na manhã desse sábado pelo Campeonato Espanhol e por isso não poderão integrar a delegação da Amarelinha neste mês. Inclusive, a situação do Militão preocupa demais, cara. Ele vai ter que passar por cirurgia, não é algo simples, muito pelo contrário, melhoras para ele, e agora o Léo Ortiz entra na vaga dele. Então, ao que parece, Léo Ortiz pegou a vaga de titular do Fabrício Bruno no Flamengo e agora pega a vaga na seleção brasileira também do Fabrício Bruno, porque muita gente esperava que o Fabrício Bruno fosse ser chamado. E por falar em Léo Ortiz, Fabrício Bruno, vamos falar da preparação do Flamengo para pegar o Atlético Mineiro nesse domingo. Luiz Araújo, confirmado, relacionado, uma baita notícia para o técnico Felipe Luiz, vai ter uma boa opção no banco de reservas para o decorrer do jogo. Ele não vai ser titular, já adianto isso para vocês. Ainda bem, né? Porque está atuar desde setembro, são quase 2 meses aí sem jogar, e o Luiz Araújo pelo menos retorna antes do previsto até. Então, parabéns ao atleta pela recuperação rápida, parabéns ao departamento médico do Flamengo, aos atletas envolvidos, fisioterapeutas, enfim, todo mundo que esteve envolvido na recuperação desse jogador que estava jogando muita bola antes de se lesionar, era titular absoluto. O Felipe Luiz ele só tem uma dúvida, e ele montou o meio-campo que eu montaria, tá? O que ele esboçou hoje, vamos lá: Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. E aí ele botou o meio-campo com Everton Araújo, Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Era o meio-campo que eu escalaria, eu falei isso aqui para vocês no vídeo de ontem. Inclusive lá no SBT Sport Rio também disse isso. E no ataque ele tem uma dúvida: Bruno Henrique ou Michael ao lado do Gabigol. O Bruno Henrique sai na frente por conta da estatura dele, a bola aérea. Ele é muito bom na bola aérea. E o Felipe Luiz ele tem esse receio da bola aérea do Atlético Mineiro. E o Bruno Henrique é bom, tanto defensivamente quanto ofensivamente, a gente sabe disso. Mas, independentemente da bola aérea, eu colocaria o Michael, vou ser sincero. Acho que o Michael deu muito certo no jogo contra o Atlético Mineiro, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, domingo passado. Eu manteria o Michael, deixaria o Bruno Henrique para o segundo tempo. Mas não é nenhum absurdo, muito pelo contrário, se ele começar com o Bruno Henrique e deixar o Michael como opção. Independentemente da escolha dele, para mim será uma boa escolha. E eu acredito muito no título do Flamengo nesse domingo. Primeiro, o placar, 3-1. A gente não pode esquecer esse placar, deixar de lado. Segundo, não é só o placar. É a forma como o Flamengo vem atuando. Fazer 3 gols de diferença nesse Flamengo hoje é uma tarefa extremamente difícil. É impossível? Não, mas é muito difícil mesmo. Por isso que eu falo, para mim o Flamengo é o grande favorito para ser o campeão da Copa do Brasil, mesmo jogando fora de casa. Inclusive já fiz a minha fezinha, a minha bet lá na KTO, que eu dei a indicação para vocês. Resta saber qual será o placar. Eu acho até que o Flamengo nem deve tomar gol nesse jogo. Pelo menos é a minha opinião, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês fariam? Bruno Henrique ou Michael no ataque? Gostaram desse provável time do Flamengo? Quero a opinião de vocês. Mas também quero que todos vocês aí se inscrevam no canal, solte o dedo no like,
ativa a notificação, compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas, porque assim o canal Vini Casagrande vai crescer cada vez mais. Eu conto com a colaboração de vocês. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Nesse momento, o Botafogo está jogando contra o Cuiabá, 46 do segundo tempo, 0-0, e ontem o Palmeiras venceu o Grêmio, ou seja, o Palmeiras vai se aproximando do Botafogo novamente, e foi um massacre do Palmeiras em cima do Grêmio. Que partida vergonhosa do técnico Renato Gaúcho comandando o Grêmio. Valeu, dito isso, beijo para vocês, forte abraço. Entre eles, que continuará um ponto na frente, mas estava numa situação bem mais cômoda, né? E mais do que isso, Botafogo e Cuiabá é o típico do jogo que é para ganhar, né? É para ganhar. Botafogo deu um mole impressionante, pintou uma bolinha ali na tela, deixa eu ver de quem foi. Além do Fortaleza e Vasco, estão jogando Atlético Paranaense, tem uns outros times jogando também. Pintou a bolinha, mas não botam na tela quem foi. Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar. Cruzeiro e Criciúma. O Cruzeiro faz 2-0 no Criciúma, gol de Gabriel Veron. Vamos ver como é que está aqui mais ou menos. O Cruzeiro está se aproximando ali para tentar, né? De repente, um G8. O Cruzeiro é o 8º colocado. Mas a classificação mais fácil para o Cruzeiro, e até para fazer o G8, é ganhar a Sul-Americana, né? Vai ter que derrotar o Racing numa final, em um único jogo, em Assunção. O Botafogo caiu para 60. Caiu, não. Subiu um ponto para 68. Palmeiras encostou com 64. O Fortaleza está encostando com 63. O Internacional, 59. O Flamengo tem um jogo a menos, que é contra o Atlético Mineiro, no meio da semana, em plena data FIFA. Ou seja, o Flamengo não terá Léo Ortiz, que foi convocado, Gerson, que foi convocado, Pulgar, que foi convocado, e possivelmente Arrascaeta. O De La Cruz não vai ser convocado, mas também não vai poder jogar, porque está sem condições físicas, né? Resta saber se vai o Varela e o Arrascaeta, se eles vão ser convocados. Eu acho bem provável que seja, embora a gente saiba que o Arrascaeta está jogando no sacrifício. Eu acho que seria o caso. O Bahia acabou de levar o gol do Juventude. Juventude 1, Bahia 1. Seria o caso do Departamento Médico do Flamengo conversar com a seleção uruguaia e dizer, olha, o cara está com problema no joelho. Está jogando aqui porque nós estamos disputando o título. A partir de agora, a gente vai fazer uma cirurgia no joelho dele. Aliás, eu faria essa cirurgia assim que acabasse a Copa do Brasil. Entendeu? Acabou a Copa do Brasil, principalmente se o Flamengo for campeão, bota o Arrascaeta na mesa de cirurgia, faz a artroscopia e deixa ele se recuperar. Até para não ter mais essa porrinhação de data FIFA. Vão acabar levando o Arrascaeta machucado e, de repente, pode agravar a contusão. Aí o negócio é bastante complicado, né, minha gente? Eu espero que não aconteça isso. Vou começar a dar boa noite para todo mundo que está aqui já. O Daniel Canguru, que está sempre por aqui, está assim, boa noite, RMP. Como está frio aqui em Itaipava? Você está achando? Olha, não estou achando não, o Canguru. Eu já peguei frios muito maiores aqui em Itaipava. O de hoje eu estou tirando de letra. Se não fosse o Titinho, o Flamengo estaria brigando pelo título do Brasileiro. E a escalação, eu prefiro o Michael no X1 com o Galo atacando. Pois é, a enquete de hoje é exatamente essa. A enquete trata, todo mundo já sabe mais ou menos o time que o Felipe Luiz vai escalar, eu vou conversar com vocês sobre isso aqui, vou escalar o time. Mas a única dúvida, ele já definiu que vai jogar num 4-4-2, a única dúvida é se realmente o ponto esquerda, ou o segundo homem de ataque, já que vai ser um 4-4-2, seria, Fortaleza acaba de fazer o segundo gol, seria o Michael ou o Bruno Henrique. Eu fiz uma enquete exatamente sobre isso, perguntando qual seria a escolha de vocês. Por enquanto, o Bruno Henrique vai ganhando por 53-47. Ainda é um placar muito apertado. Agora passou a 54-46. Vamos ver como é que vai acabar essa enquete. Mas o Bruno Henrique, pelo menos por enquanto, ainda tem a preferência da maioria dos nossos amigos que nos acompanham aqui. O Canguru prefere o Michael. Eu também confesso a vocês que eu preferia o Michael, sabia? Eu preferia o Michael. Acho que o Michael está mais em forma do que o Bruno Henrique. Mas como o Bruno Henrique jogou bem contra o Cruzeiro, eu acho que vai ser ele mesmo. Olha o Alan Galdino. Boa noite, prezado Maurício Prado. Ansioso pelos seus comentários para o jogo de amanhã. Vamos vencer, meu amigo. Melhor comentário de futebol, você tem currículo, amigo. Obrigado, obrigado. Jade, para, Jade. Jade fica fazendo e chorando aqui porque entrou a Pina. E a Jade e a Pina... Olha aí, vê se é possível. Jade, para! Jade! Bom.
Eu vou fazer muitos comentários sobre esse jogo, sim, porque eu gosto da ideia do Felipe de jogar no 4-4-2 e não no 4-3-3. É um jogo em que o Atlético vai vir alucinadamente para frente e acho que seria muito bom o Flamengo ter 4 homens no meio-campo para segurar essa investida meio kamikaze que o Atlético Mineiro provavelmente vai fazer, e especialmente no início do jogo. Eu acho que o início do jogo vai ser, sabe, todo o Atlético no ataque, tentando empurrar o Flamengo para trás, torcida gritando, tá? O Flamengo tem que resistir esses primeiros 20 minutos, pelo menos. E, eventualmente, até fazer um gol, porque não 4-4-2. Com o Gerson sendo o homem, o quarto homem, e jogando mais pela direita, e o Gabi, e o Bruno Henrique ou o Michael, o Flamengo tem condições, com o próprio Arrascaeta, o Flamengo tem condições de chegar no ataque com qualidade, até para fazer, de repente, o primeiro gol. Diz aqui o Starvo Chantes. Boa noite, RMP. Bom time. BH no lugar de Michael seria com uma despedida boa para a dupla Gabi e BH. The Last Dance. Mas o BH não vai se despedir, né? O BH ainda tem mais 2 anos de contrato. Né? Fizeram, depois que o Palmeiras tentou contratá-lo ano passado, o Flamengo fez uma assinatura de contrato de 3 anos, porque era o que o Bruno Henrique queria, e o Landim, com medo de perder o Bruno Henrique, fez essa assinatura que eu acho, sinceramente, que foi exagerada. Eu teria dado 2 anos de contrato para ele e estava de bom tamanho. Mas aí dizem que o Palmeiras chegou a oferecer 4, 5 anos, enfim, não sei. Mas seria sensacional, né? Se a gente ganhasse esse título com um gol de cada um. E os dois comemorando a fusão, né? Aquela coisa que eles fazem assim, um para o lado, outro para o outro. Seria muito legal. Seria um fecho espetacular para a maior parte dessa geração de 2019. Né? O Starvo diz assim: não lembro se eu já perguntei, mas os cachorros brigam? Se sim, como você consegue separar as feras? Quando o pau quebrar, quando o pau quebra, eu tenho que separar. Eu aqui também, eu e meu caseiro, Antônio, né? Mas quebra pouco, quebra bem pouco. Aqui tinham 2 cachorros que brigavam muito, da matilha original de Ponderosa, há 11 anos atrás, que era o São Bernardo, o Bento, brigava com o Golden, o Cazuza, que o Golden era desaforado, o Golden ia lá e provocava o São Bernardo, estava lá na dele, tá? Mas o São Bernardo era o 01 da casa, era um cachorro que quando eu comprei a casa ele já estava aqui. Então, para ele, todos os outros cachorros tinham que bater continência para ele. Os outros topavam numa boa, inclusive o Rintintim, que era o meu pastor alemão, porque os dois chegaram pequenininhos aqui, tanto o Rintin como o Cazuza, mas o Cazuza resolveu desrespeitar o Bento. E aí quebrava cada porrada, rapaz. Era um tal de eu puxar um pelo rabo, o Antônio puxar o outro. A sorte é que, como os dois eram muito peludos, tanto o São Bernardo como o Golden, eles se babavam mais do que se machucavam. Quem machucou feio uma vez foi o Rintintim com o Cazuza, ou seja, o pastor alemão e o Golden, que vieram para cá pequenos, juntos, adoravam brincar quando eram pequenos, mas quando ficaram adultos passavam a disputar o meu carinho. Os dois queriam ser meus donos, entre aspas. E o Rintintim, pastor alemão, costumava prevalecer nessas brigas. Só que teve uma briga que o Rintintim montou no cangote do Cazuza e mordeu forte o cucuruto do Cazuza, machucou, teve que dar ponto. Mas o Cazuza, ao mesmo tempo, como o Rintintim montou nele, o Rintintim deixou uma pata aqui ao alcance do Cazuza. E o Cazuza, nhaco na pata do Rintintim, forte. Os dois tiveram que ir para o departamento médico, os dois tiveram que levar ponto, mas foi a única, vamos assim dizer, briga mais feia que eu tive aqui. E depois disso pararam de brigar. Acho que se respeitaram, sabe aquela briga de moleque? Já tirei sangue. Um tirou sangue do outro e meio que pararam de brigar. Eu tive, às vezes, uma situação muito complicada, que foi quando eu trazia a minha filha, eu dei para minha filha lá no Rio, um poodle, pequenininho, aquele número 1, que era também um cachorro ciumentíssimo. E ele vinha, de vez em quando, para cá, quando minha mulher, ex-mulher, qual um dos dois dá certo? Michael, mais veloz. Bruno Henrique, bom também pelo alto. Essa é uma diferença importante. Essa é uma diferença importante. Os dois são velozes. Os dois são velozes. O Michel é mais driblador. O Bruno Henrique é mais de dar assistência ou de chutar de fora da área.
Michel também chuta bem de fora da área. Mas a cabeçada, o jogo aéreo, é a grande diferença entre eles. Não somente o ofensivo, porque o Bruno Henrique é muito bom em fazer gol de cabeça, e quando o Gabriel está jogando, o Gabriel tem aquela fatiada que ele dá da ponta direita para a ponta esquerda, dentro da área, e o Bruno Henrique veio por trás e cabeceia, já saíram milhares de gols do Flamengo assim. Mas o Bruno Henrique é muito importante também, e é isso que eu acho que vai fazer ele jogar, porque ele é o primeiro homem na cobrança de escanteio. Cobrança de escanteio contra o Flamengo. Ele é o cara que fica no bico da pequena área para cortar a bola que veio um pouco rasante. Por isso eu acho que vai jogar o Bruno Henrique. E faz um certo sentido. Faz um certo sentido. José Dantas diz, Renato, nós iremos vencer amanhã de novo. Deus te ouça. Deus te ouça. E eu acho que dá para ganhar lá de novo também. Também acho. Gustavo de Dona Lourdes comemorou muito o título da Libertadores da era do dinizismo. Gente, minha mãe, Dona Lourdinha, ela é fluminense porque tinha que ter algum clube. Ela não sabe nem quem é o Fernando Diniz. Ela não comemorou nada, tadinha. Olha aqui que já tem superchat. Manuel Alves, boa noite, RMP. O que será de nós amanhã? Estou ansioso e meio receoso. Espero que não seja um sufoco, como foi contra os porcos no Allianz. É verdade. Contra os porcos no Allianz foi um sufoco, mas não vamos lembrar que ali era o Tite, né? Ali era o Tite, não era o Felipe Luiz. Orlando Gianordoni. Os 2 cachorros do Renato foram para o departamento médico. KKKK. Deu empate a briga. Cadê os vídeos, RMP? Vai dar mais audiência. Eu já disse a vocês que eu vou fazer um vídeo de cada um dos meus cachorros aqui. E num dia que não tenha jogo do Flamengo, LOL, que não tenha muito assunto, eu vou passar eles aqui. Está prometido. Marcelinho de Souza, tem um Yorkshire, é tratado como filho. Adoro esses fiéis amigos. Yorkshire é um barato também. Eu gosto muito de Yorkshire. Estou até muito triste porque a loja onde eu compro ração da Sula. Pode ser, pode ser. Mas o Racing é um bom time, hein? O Racing é um bom time. Não vai ser jogo fácil, não. Ó, o velho tricolor. Boa noite, RMP. Pode preparar muito uísque para amanhã. Flamengo é campeão, esse jogo vai ser empate. Eu também botei lá no palpitômetro do UOL, eu botei 2-2. Mas 2-2 sempre com o Flamengo na frente. O Flamengo faz 1-0, o Atlético empata. O Flamengo faz 2-0, o Atlético empata já no finalzinho e o jogo acaba. Muito uísque amanhã, com certeza. Haroldo Monteiro, RMP, Hugo Souza entregou a paçoca hoje. Deu sorte, o Coringão venceu. Pois é, foi horrível o que ele fez. Horrível. Ele foi dar um passe, deu daquele raspa-bosta. O pé pegou mais na grama do que na bola, ficou curtinha, o Alejandro fez o gol. Mas ele depois fez pelo menos 2 defesas importantíssimas. Eu acho até que ele se redimiu de uma certa maneira pelas defesas que ele fez. Haroldo Monteiro diz que acha que o BH está mordido de raiva desta Bet. Porque foi a Betano, né? Betano, patrocinadora do Campeonato Brasileiro e do Atlético Mineiro, que ele anunciou. Vai entrar com sangue nos olhos. Tomara. Pô, tomara. E o próprio Haroldo diz assim, pode postar, Mengão 2-1 e muito uísque. Isso. Já aceitei isso aí. E o Hugo, em falha bizarra. Bizarra. Bom, lá veio o Caetano, vamos ver. Boa noite, RMP. Parte da imprensa diz que o trabalho do Tite foi razoável. Razoável foi o Rogério Ceni, que fez um trabalho nota 6,5. O Tite foi horrível mesmo. Não me bloqueia, eu gosto de comentar. Desde que você comente como esse comentário, não tem motivo para te bloquear. Agora, se você vier com aquelas suas perguntas bizarras, eu vou te bloquear de novo. Sua live me faz sentir em casa, como se estivesse na... Você já falou várias vezes, cara. Não consigo criar mais nenhuma conta. Essa é a última. Eu espero que sim. A lesão do Pedro foi nebulosa. Concordo com vocês. 3-0 para o Fortaleza. Se ele não estava totalmente recuperado, não cabia ao chefe do departamento médico do Flamengo vetá-lo, vetar a ida dele à seleção. Tem que brigar pelos interesses do clube. Dane-se a CBF. Também acho. E acho que ali teve um erro do departamento de futebol do Flamengo também. Porque era evidente que o Pedro estava querendo acelerar a sua recuperação justamente para ir para a seleção. Justamente. O Pedro não deveria ter sido liberado nem para aquele jogo que ele fez antes de ser convocado. Ele não estava 100% ainda. Aí o Flamengo liberou, ele jogou, foi para lá, meteram 40 minutos de correria de preparo físico, tá? O joelho já bambeou, no primeiro treino estourou.
Caetano, eu estava conversando na faculdade, acho que as falhas dessa diretoria em contratar técnicos e o esmorecimento do Tite dão para fazer um doutorado. O Tite se apequenou assustadoramente. Cara, eu acho que o Tite se apequenou na seleção. Estão vendo aqui o gol, se foi. Não, não vai ser anulado, não. Acho que não. Ou foi o outro cara de trás? Acho que não vai ser anulado, não. Mas, enfim, o Tite, para mim, se apequenou quando ele perdeu as duas Copas. Ele perdeu a primeira, ele deveria ter jogado 10 no Viado e voltado para os clubes. Ele resolveu dobrar a aposta. A CBF topou. Quando ele perdeu a segunda, na mesma fase que ele tinha perdido a primeira, ficando até numa colocação pior no geral da Copa, eu acho que ali, cara, ele fez assim, ó. O Flamengo seria a grande chance dele se agigantar de novo. Aí o que ele faz no Flamengo? Ele resolve usar o clube como trampolim para o lançamento da carreira de técnico de Matheus Bach, seu filho. Aí, amigo, aí realmente se esmerdou de vez. Juan Pablo, boa noite, RMP. BH e as dívidas do Flamengo. Esses assuntos têm monopolizado a mídia esportiva às vésperas da finalíssima da Copa do Brasil. Aí eu te pergunto, querem desestabilizar o Flamengo? Olha, deixa eu te explicar um pouco aqui como é que funciona essa história. A história do BH ter surgido agora, eu concordo com você. Me parece que a coisa foi planejada para criar uma crise nas vésperas do jogo contra o Atlético Mineiro. A questão dos números do Flamengo, aí é uma coisa diferente. Quem é que tá vazando? Deixa eu só responder aqui um instantinho. Dando essas histórias dos números. É a oposição. Claro. Que quer mostrar que a tal gestão espetacular de finanças do Landim deu uma caída. Faltou um pouco de responsabilidade. Começaram a gastar mais do que o provável. E aí a imprensa tem que comentar. Não tem jeito. Só que é o seguinte, eu acho que isso aí também é previsto pelo Landim para forçar a SAF de ganhar a eleição. Insisto, para mim, o Landim não faz nada, ele tem milhares de defeitos, mas ele não é burro. Se ele gastou tudo que ele gastou, ele tem dois objetivos, ambos políticos. O primeiro, para tentar se reeleger, porque é isso que vai acontecer, ele vai ser reeleito. O Rodrigo Dunst vai ser apenas um laranja dele. Então ele está jogando RMP. É verdade que o Neymar mandou um convite para você ir para a festança da filha? Não, não é verdade. E mesmo que mandasse, eu não iria. Trajano. Boa noite, meu prezado amigo RMP. O cavalo paraguaio tropeçou perante o Cuiabá no Engenhão. Pois é, rapaz. Pois é. Mas ainda acho que a vantagem é muito boa. O que ele não pode é desmilinguir como ele desmilinguiu no ano passado. A vantagem é muito boa ainda. São 4 pontos. Repito, o Botafogo pode perder no Allianz, que continuará na liderança com 1 ponto de vantagem. Mas ter deixado escapar os 6 que tinha de vantagem num jogo contra o vice-lanterna dentro de casa, foi duro. Foi duro. Valdeir, boa noite, RMP. Amanhã nós é campeão, se Deus quiser, Valdeir. Trajano, semana que vem já começa a maldita data FIFA. Pois é. E nós vamos jogar contra o Atlético Mineiro em plena data FIFA. Sem o Gerson, sem o Léo Ortiz, sem o Pulgar, muito possivelmente sem o Varela, não sei se o Arrascaeta o Flamengo liberaria. Eu acho que dependendo de como for, eu acho que depois desse jogo o Flamengo tem que avisar a seleção uruguaia que ele vai operar, que ele não vai viajar porque ele vai operar. E o De La Cruz, esse está fora mesmo. Esse, para mim, está meio bichado, é até preocupante. Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil, se Deus quiser. Qual é o seu placar para amanhã? Já dei aqui 2-2. Flamengo faz 1-0, Atlético empata,
Flamengo faz 2-1, Atlético empata no finalzinho. Boa noite, o Foguinho já está ensaiando uma nova pipocada. Aguardemos. Ô, Miguel, vou dizer uma coisa para vocês. Se o Botafogo esse ano não ganhar o Brasileiro ou a Libertadores, um dos dois, ele pode ganhar os dois. Mas ele pode perder os dois também. Vai ser, olha, eu acho que vai ser uma brochada maior do que a do ano passado. Porque a do ano passado começou a acontecer mais cedo, né? Chegou a ter 13 pontos de vantagem para o Palmeiras. E aí, depois daquele famoso 4-3 lá no Newton Santos também, que o Hendrick pegou a bola, botou debaixo do braço e comandou a virada, depois que o Tiquinho Soares perdeu um pênalti nos minutos finais, pênalti esse que levaria o placar a 4-1, imagina. Depois do Tiquinho perder, o Palmeiras foi lá e de 3-1, 3-2, 3-3 e 4-3 no final. Ali, o Botafogo acabou. A partir dali, ele só desmilinguiu, só derreteu. Agora, ele está mais próximo do título. E está na final da Libertadores. Então, se por acaso ele não ganhar um dos dois, pelo menos um dos dois, ele pode ganhar os dois, mas se pelo menos ele não ganhar um dos dois, olha, aí eu acho que o Textor vai contratar o Cristiano Ronaldo. Amarildo Moraes, amanhã vamos fazer a volta olímpica na Casa do Galo. Acho bom conter um pouco o otimismo. Aliás, eu queria até mostrar para vocês, deixa eu ler 2 superchats e eu vou mostrar uma coisa que não gostei. Não gostei mesmo. Jorge Lasperg, salve Renato. Hoje faz 43 anos que devolvemos o 6-0 da Cachorrada. Eu estava lá, meu amigo, como eu pulei. Você tem alguma história interessante desse dia? Se tiver, conta aí para a galera. Cara, o que eu posso lembrar desse dia é o seguinte, né? Eu já tinha visto aquele time do Flamengo fazer 4-0 no Botafogo várias vezes e tirar o pé. Eu me lembro que depois, no dia seguinte, eu chegava na Gávea para conversar, inclusive com o Zico. Pô, mas vocês tiveram uma oportunidade. O Zico aí dizia assim, não, mas isso é coisa da torcida, a gente tem que entender que aqui é profissionalismo, sabe? 4-0, o jogo já estava decidido, os caras começaram a bater, a gente achou melhor acomodar. Confio no Felipe Luiz. Ele já conhece muito bem esse time do Atlético. Ele deu um nó no Milito no primeiro jogo. Ele sabe que o Milito vai tentar alguma novidade. E ele, pelo seu lado, provavelmente vai tentar também. Eu tenho muita confiança no Felipe Luiz nesse jogo. Isso aqui que eu queria discutir. O Leonardo diz aqui, boa noite, Renato. Vai ter vinheta comemorativa nova amanhã? Basta você providenciar. Vinheta de campeão. Mengão 2-0. Gabriel e BH. Aproveitando, fora Landim. Ótimo, Leonardo, estou contigo em tudo. Olha só o que o Marcos Braz, quer dizer, o que a diretoria do Flamengo fez, e o Marcos Braz é o porta-voz de uma coisa que, para mim, é extremamente demagógica e que tem um viés perigosíssimo e vocês depois me dizem o que vocês acham. Para mim, muito mal mesmo. Vou botar aqui. Isso aqui era o embarque do Galeão, para ir pegar. O Galeão é o Santos Dumont, não sei. Enfim, no embarque, e aí o paparazzo chama o Marcos Braz para falar. Olha o Marcos Braz vindo falar aí. E a expectativa, Braz? O treino foi normal, a gente estava fui no treino de manhã, tudo tranquilo, os jogadores todos, jogadores possíveis em campo, treinando, todo mundo junto, todo mundo brincando. A gente teve o cuidado de trazer o máximo de funcionários do departamento do futebol para vir também, para acompanhar, mesmo que não possa, talvez, ir para o estádio, mas a gente teve essa preocupação. Enfim, Demagogia. Vamos começar. Demagogia. Se você está levando gente que não vai poder nem ir ao estádio, você está levando gente porque você está pressupondo de que o título está ganho. Então, você está levando as pessoas para a festa. Não faz o menor sentido isso na minha cabeça. O menor sentido. Isso aí, guardadas as devidas proporções, é um Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar.
Não faz sentido nenhum o Flamengo levar essa delegação gigantesca, inclusive com jogadores machucados, porque se o Flamengo for campeão, eles querem todos na foto. E se não for campeão? Os jogadores machucados perderam um dia de tratamento. E vai votar todo mundo com cara de bunda. Olha, eu achei deplorável essa ideia. Para ter um clima melhor possível. Eu tenho certeza absoluta que o Flamengo vai fazer um grande jogo e, se Deus quiser, se lá de cima quiser, vai dar tudo certo. Ou seja, tá certo de que vai dar tudo certo? Então leva todo mundo para aparecer na foto, para participar da festa. Gente, não faz o menor sentido. O jogo não acabou, cara. O Flamengo está bem encaminhado? Está bem encaminhado. Mas o próprio Flamengo já teve uma decisão contra... Não decisão, mas uma semifinal contra o Atlético Mineiro, que ele também ganhou por 2-0, ou seja, diferença de 2 gols, chegou lá e meteu um gol no Atlético, no Everton Estelinha, e tomou de 4-1. Não faz o menor sentido levar esse bando de gente, inclusive os jogadores machucados. Muitos jogadores chegando, né? O Pedro, o Luiz Araújo, muitos jogadores que estavam lesionados vieram junto. Foi um pedido do Felipe para que todos estivessem. Não, teve pedido do Felipe nenhum. Foi isso aí sempre a gente faz há 6 anos. Tem a cerimônia, independente de ganhar ou perder. Todos os jogos decisivos, a gente tem a preocupação de botar todos os funcionários do departamento de futebol profissional, pelo menos a grande maioria, mesmo os que não fossem trabalhar nos jogos, mesmo os que não trabalham nos jogos normalmente, a gente teve essa preocupação e, mais uma vez, a gente trouxe todo mundo para que, se der tudo certo, se o Flamengo for campeão, que eles estejam juntos com a gente, porque é esse trabalho que eles fazem no dia a dia, que todo mundo seja contemplado com o título. Eu gostaria muito de saber se levaram para o segundo jogo com o São Paulo no Morumbi, se levaram essa turma toda. Se levaram o jogador machucado. Gente, isso para mim, sabe aquela coisa que dá a sensação ruim? Eu estou com uma sensação ruim desse jogo só por causa desta merda. Que demagogia, cara. Demagogia barata. Demagogia barata. Vou levar todos os funcionários do departamento de futebol. Cara, faz uma festa depois. No Maracanã, num jogo no Maracanã. Bota todo mundo dentro do campo, tira uma foto, bota a taça, lindo. Agora, levar para uma decisão que não está fechada ainda, eu acho lamentável. Mais uma merda feita por esse departamento de futebol. Deus queira que não atrapalhe. O Orlando diz assim, Renato, a Betano denunciou a suspeita da fraude no ano passado. Foi a PF que investigou e tornou pública a investigação agora. Isso eu não sabia. Mas é estranho, né? Aí resolve fazer essa investigação, fazer aquele negócio de bater na casa do Bruno Henrique e tudo, na véspera. Muito esquisito, cara. Nilo Nóbrega. Renato, o Botafogo, além de pagar o Palmeiras, de pegar o Palmeiras fora de disputa do título, ainda pega Atlético Mineiro, Internacional e São Paulo, na casa deles, com eles precisando garantir a vaga na Liberta. Tudo pode acontecer, até para a gente. Não, para a gente não, ô Nilo, não esquece, não viaja. Muita diferença, cara. Raça 10. Os jogadores pretendem dar a volta olímpica amanhã vestindo uma camisa com a mensagem Obrigado, RMP. Por entender sua importância na contratação do Felipe Luiz. Muito boa, Raça 10. Vamos. Miguel, Renato, vai fazer a live de 2 horas. Live de campeão dura mais tempo. Sim, com certeza. Se for campeão, teremos uma live bem rechonchuda aqui. E eu prometo vir a caráter. Só se for campeão. Luiz Fernando Jesus. Boa noite, RMP. Vamos para o nosso tradicional 4-4-2, que acredito poder se tornar 4-3-3, 4-3-3, dependendo da partida. E 5-4-1 nos minutos finais, já com as mãos na taça. Forte abraço da Grande Floripa, é nóis. Esse 4-4-2, ele, em determinados momentos, ele transforma-se em 4-3-3. Quando o Gerson cai mais lá pela direita, ele vira um 4-3-3, sem dúvida nenhuma.
O Leandro diz, Michael volta para marcar, o Bruno Henrique não. Boa noite. Não, eu acho que o Bruno Henrique volta, mas eu acho que não volta tanto quanto o Michael. Aí eu concordo com você. Aliás, vamos dar uma olhada na enquete, como é que está. A enquete já tem mais de 1.200 votos e temos 59%, aumentou a diferença, a favor do Bruno Henrique e 41% a favor do Michael. Vamos continuar. Goleiros que o Flamengo teve, como Renato, com tantos outros. Zé Carlos, todos esses eram melhores que o Marco Aurélio. E o Domingues, vamos lembrar do Domingues, vou contar para vocês a história do Domingues. O Domingues era um goleiraço histórico, mas que veio para o Flamengo em final de carreira e muita gente diz que ele se vendeu no Fla-Flu final de 69, que foi 3-2 para o Fluminense. No primeiro gol do Wilton, pontinha direita, ele sai feito um alucinado para reclamar com o Armando Marques, fala poucas e boas e é expulso. O Flamengo fez aquele jogo inteiro, a partir daí, com 10 jogadores. Primeiro tempo ainda. Início do primeiro tempo. Chegou a empatar em 2-2. Dionísio fez um gol lindíssimo de cabeça, Liminha fez o outro, Samarone fez para o Fluminense, e no finalzinho o Flávio Minuano fez o terceiro gol. Então o Domingues, além de ele ter vindo para cá em final de carreira, ele tem essa história, essa mancha aí que nunca foi muito bem resolvida. Logo depois o Flamengo mandou ele embora. Jogou mais 2 jogos, foi mandado ele embora. Não, gente, os melhores goleiros do Flamengo são indiscutivelmente Júlio César, monstro, sabe? O Baldo Fijol, que jogou no Flamengo, até não foi tão bem quanto na Argentina, mas era um monstro de um goleiro. Pô, o Bruno era um goleiraço. Foi fazer a merda que fez, acabou com a carreira e com a vida. Quem mais? Por aí, Marcial era um grande goleiro. Marcial era melhor do que o Marco Aurélio, bem melhor. Aqui é o seguinte, entraria com o mesmo time do 3-1 para cima. Não, eu não botaria o Plata, não. Não botaria o Plata, não. Marcos Luqueiro, RMP, meu time para amanhã. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Ortiz e Léo Pereira. Você está botando 3 zagueiros. Alexandre, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, BH e Michael. Você está botando uma linha de 5 com 3 zagueiros e está tirando o Everton Araújo. Não é uma má escalação, não. Não é uma má escalação, não. Eu nem me espantaria se o Felipe Luiz fizesse essa escalação. Mas parece que não. Parece que ele vai jogar com o Everton Araújo no meio-campo e uma linha de 4 zagueiros. Eduardo da Costa. Renato, gosta de ir ao cinema? Claro que sim. Recomendo o grande filme Ainda Estou Aqui. Eu também vou ver esse filme, com certeza. Filme histórico, né? Chegou a concluir que melhor jogador é aquele que produz mais, não necessariamente o mais habilidoso. O Ronaldinho é mais habilidoso que Messi, mas não é melhor jogador. Você concorda? Depende. Na carreira, sim, o Messi é melhor, porque o Ronaldinho simplesmente resolveu virar celebridade. Mas nos anos em que o Ronaldinho foi Ronaldinho Gaúcho, de verdade, 2 anos no PSG e 2 anos no Barcelona, o Ronaldinho jogava mais do que o Messi. Agora, depois, ele, Deco, Eto'o, foi tudo para a esbórnia, né? E aí não fazia mais sentido. O Sundax diz, acho que o Faísca vai pipocar de novo. O Fabiano diz, acho que o Flamengo tem que entender que time que não faz gol, leva gol. Também acho. Não só essa história de ficar defendendo só, não. Paulo César Oliveira, RMP, arbitragem totalmente paulista, incluindo o VAR. O nosso presidente, avestruz, caladinho como sempre. Que merda, viu? Estou receoso. Saudações rubro-negras, abraços. Saudações rubro-negras. O Landinho é um bunda para esse negócio de arbitragem, né? É um bunda. Júnior Silva, será que o Bruno Henrique não vai se incomodar com os insultos da torcida do Atlético por causa do suposto esquema? Acho que não. O Bruno Henrique é desligadão, cara. O Bruno Henrique é desligadão. Gilberto Giba,
Ontem, meu cachorro, o Pingo, salvou a família. Apareceu uma jararaca na varanda de casa e ele foi para dentro dela. Ela se encolheu no cantinho e deu tempo de chamar a polícia florestal e vieram. Pô, cachorro corajoso, hein? Cachorro corajoso. Podia ter tomado uma picada e... Boa noite, RMP. Na live passada, ouvi você ler um chat que dizia que o FP, Felipe Luiz, não deveria poupar após a final do domingo. Com todo respeito, é maluquice isso. Não, peraí, com calma. Acho que se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, é uma coisa. Se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, não pode poupar ninguém. Porque precisa dos pontos para ficar garantindo uma vaga direta na Libertadores. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, eu acho que é hora de você pegar todos os que estão machucados e tratar. E operar, se for o caso. E ficar em recuperação. E jogar com o melhor que resta. Não é para abandonar o brasileiro. Entendeu? Mas se não ganhar, precisa jogar com todo mundo. Além de deflorar e batizar a arena maior rival, venceu. Na quarta, eles vão nos entregar a faixa e levar mais uma taça no Maracanã. O Marcos Coimbra diz: esses jogadores estão com sua fisiologia estourada, precisam parar para treinamento. Se o Fla for campeão, do contrário, vão para o sacrifício. É exatamente isso que eu estou falando. É exatamente isso. Kleber Pardal, RP, não se engane, vai ser dificílimo amanhã. Minha confiança é que o time está muito seguro com o Felipe. Me parece preparado para ser campeão. Também acho. Igor Carneiro, será que o Botafogo já começou a amarelada nossa de cada ano? Pena que o Flamengo está longe. Está longe demais. Boa noite, Renato. Você acha que o Felipe Luiz salvou o ano do Flamengo? Eu acho que só a chegada do Felipe Luiz, para mim, é a coisa mais importante. Mais importante até do que ganhar a Copa do Brasil. O Flamengo ter finalmente olhado para o Felipe Luiz e colocado e mostrando como ele é um técnico inteligente, antenado, promissor, isso aí, para mim, é o grande título do Flamengo. Que se vier com a Copa do Brasil, então, aí salva o ano. Lembra, com essa Mundial, a situação, humanamente falando, vai ficar difícil. E outra coisa, que maluquice falar do Pedro quando ele não vai voltar agora. Pois eu acho que levar o Pedro também foi uma maluquice, cara. É completamente maluco isso, cara. O cara está em recuperação ainda. Pô, vai fazer viagem. Eu acho. Temos que dar apoio incondicional ao Gabigol. Pedro é artilheiro? Legal, mas só quem nos dá gols nas finais é o Gabriel. Aprendi essa estatística com você, RMP. Verdade. Edivan Miguel, boa noite, RMP. Eu achava que nós íamos se livrar do mordedor de virilha, mas o BAP deixou claro que é contra o estádio. Aí perdeu muito fã. O BAP não é contra o estádio, cara. Ninguém pode ser contra o estádio depois que o terreno foi comprado. Davi Bayer, primeira final do estádio do Atlético. Vamos inaugurar bem. Mais 40 anos de chororô mineiro. Ai. A piada é velhíssima. Velhíssima. Isso é do jogo do bicho. Boa noite, Renato. Sempre que eu pego o fone para ouvir a live, minha esposa se vira com o olhar do canastrão. Por favor, colocar Bruno Henrique para ser titular não é uma boa. Haja visto esse problema dele com a casa de aposta. Não tem nada a ver. O problema da casa de aposta não tem nada a ver com coisa. O City que se diz satisfeito. Rapaz, eu achei isso tão curioso também, cara. O tal do CEO do Grupo City disse que o Rogério Ceni, para ele, o trabalho do Rogério Ceni é equiparado ao do Guardiola. Coincidência ou não, o Guardiola perdeu 4 jogos seguidos. Hoje foi o 4º. Um chiado aqui. É só aqui ou está na live também? Não. Biel e Victor. MP. Landim não quis Dorival por interesses escusos. BAP não vai querer Felipe Luiz pelo mesmo. Acho que seja qual for o resultado. Vamos o quê? Acho que faltou uma palavra aí. A Copa do Brasil. Não tem como tirar o Felipe Luiz. Não tem como tirar o Felipe Luiz. E os caras que estão concorrendo sabem disso. Eles não são estúpidos. Se ele não ganhar a Copa do Brasil, pode ser que resolvam trazer um cara mais experiente. Mas se ganhar, não tem como. Vamos de volta, então. Vamos aqui ao giro de notícias com algumas, inclusive, notícias da chegada do Flamengo lá em BH. Vamos mostrando aqui
Olha aqui, ó. Gabi loucura na chegada do Flamengo. Gerson passando. Gerson foi para a galera, olha lá, assinando. Acho que além do Gerson, Wesley foi também. Tá? Essa notícia aqui é a novidade e que pode ser um pouco a base do Last Dance, né? Que está se falando, né? Planeta do Futebol dá uma notícia aqui que vem do Samuel Venâncio, que diz assim: já houve algumas conversas entre Gabigol e o Cruzeiro. Nos próximos dias acontecerá uma conversa mais firme entre Alexandre Matos, CEO da Raposa, e Júnior Pedroso, empresário do atacante. O jogador e seu staff já conhecem as condições oferecidas. No Cruzeiro há a seguinte ordem: se Gabigol sair do Flamengo, o Clube Mineiro não pode perdê-lo para ninguém. A Raposa topa dar o que o Camisa 99 pede ao Fla: contrato longo e salário importante. A diretoria celeste entende que Gabigol chegaria para ser o cara do Cruzeiro. Bom, vamos lá. O Gabriel pediu ao Flamengo, naquele contrato em que o Marcos Braz e o Bruno Spindel aceitaram as condições, e depois o Landim vetou e deixou os dois com cara de bunda. O negócio lá era 5 anos de contrato, 5 milhões de luvas e aumento de 50% no salário que ele ganha hoje. Ele ganha em torno de 1 milhão e 500. 50% já bota o salário dele para cima de 2 milhões. Quase 2 milhões e 200. Mais os 5 milhões de luvas, que naturalmente não iam ser pagos cash, mas iam ser diluídos nesses 5 anos de contrato. O Flamengo tem na mesa uma proposta para ele de 1 ano de contrato e 50% de aumento, sem luvas. Ele não quer. O Cruzeiro vai bancar essa grana toda. O Pedrinho BH, dono dos supermercados BH, é multimilionário. Ele é o dono do Cruzeiro hoje em dia. A SAF do Cruzeiro é dele. O Alexandre Matos é o CEO, porque ele contratou o Alexandre para ser CEO. Mas quem manda no Cruzeiro é o Pedrinho. Se ele quiser pagar essa grana, ele tem. Agora, ele vai causar uma revolução no resto do elenco. Porque, tudo bem, é normal que o Gabriel vá para lá e ganhe mais do que os outros. Mas tão mais do que os outros, ele vai ter que fazer um aumento em efeito cascata. Agora, até onde eu sei, o Gabriel continua querendo ficar no Flamengo. Tanto que ele não assinou nenhum pré-contrato. Ele já poderia ter assinado pré-contrato com qualquer um. Ele não assinou. O que eu acho que vai acontecer? Flamengo campeão da Copa do Brasil e o Gabriel fazendo gol. Pode ser que os dirigentes... Porque, veja bem, não adianta só o Landim. O Landim não tem mais... Não faz mais sentido o Landim, antes da eleição, renovar o contrato do Gabriel. Ele não sabe se ele vai continuar a ser o presidente do Flamengo. O BAP e o Maurício Gomes de Matos precisam opinar sobre isso também. Eu tenho a sensação de que o Gabriel vai sair. Embora ele diga que ele quer ficar, eu acho que a proposta do Cruzeiro vai ser mais ou menos um caso semelhante com o que aconteceu com o Everton Ribeiro indo para o Bahia. O Flamengo fez uma proposta de renovação para o Everton Ribeiro, com aumento, mas por 1 ano só. Aí o Bahia veio e ofereceu 3. O jogador, já numa certa idade, ele preza muito essa história num prazo maior, para ele ter mais segurança. Então, o Everton foi embora. Foi uma grande perda para o Flamengo? Vamos falar sério? Não foi. Não foi. A gente tem visto o Everton Ribeiro jogar no Bahia. O árbitro e aliviar a barra do atacante do Flamengo. Só para completar, importante lembrar também
que naquela época, no jogo contra o Santos, o Bruno Henrique estava pendurado com 2 cartões. E se levasse o terceiro cartão amarelo, ele ficaria suspenso contra o Fortaleza e estaria garantido no jogo super importante contra o Palmeiras. É baseado nisso que o irmão e a cunhada podem ter feito a premonição, ou podem ter achado que ele levaria o cartão. O Bruno Henrique assegura que não fez qualquer menção de que levaria esse cartão e que é inocente. Só para completar, essa denúncia já havia chegado ao STJD, que optou por arquivar o caso, entendendo que até o volume de dinheiro envolvido nas apostas não justificava uma investigação. O lucro do irmão e da cunhada chegava na casa dos 13 mil reais. Com detalhe, como uma das casas de apostas que fez a denúncia, ela não pagou o prêmio pelo cartão e também não devolveu o dinheiro da aposta para o irmão. Santista. Preciso contar também que Léo Ortiz do Flamengo e Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal, são as novidades na lista de convocados da seleção brasileira para os confrontos contra a Venezuela e o Uruguai. Tudo porque nesse sábado, no jogo do Real Madrid, Militão e Rodrigo saíram machucados. O caso do Militão é grave. Lesão no joelho, necessidade de cirurgia para correção do ligamento lateral, cruzado do joelho. Ele vai ficar pelo menos 8 meses parado. Essa é a notícia Nação de hoje, isso mesmo. Deixe o seu comentário sobre o que você achou de todas essas notícias e o que espera para o Mengão nas próximas partidas. É claro, o confronto amanhã vai dar o que falar e claro que esperamos que o nosso rubro-negro, o nosso Mengão, saia campeão da Copa do Brasil. E claro, muita ansiedade aqui e em vocês também, lógico. Gente, chegamos ao fim de mais um vídeo. Deixamos aí os créditos para Vene Casagrande, Renato Maurício Prado e Nicola, que estão trazendo as melhores informações para a nação rubro-negra. Até a próxima.